Luz para o Caminho e 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte apresentam Cada Dia. Olá, como vai? Você é uma pessoa que se sente encorajada a todo tempo? Quem ajuda você na caminhada? Onde você busca forças para se sentir encorajado? Infelizmente, não vivemos nesse mundo livre dos problemas, sofrimentos e dores. Caminhamos muitas vezes com o rosto coberto de decepção e também lágrimas. No mundo cheio de terrorismo, guerra, violência, desemprego, problemas familiares, precisamos de palavras de incentivo, de encorajamento que nos ajudem a superar os problemas que nos afligem, para que possamos dar a volta por cima. E você, já teve a experiência de ser encorajado por algum motivo? Como foi essa experiência? Quando eu fui tirar a habilitação, eu tinha muito medo. Meu namorado sempre me ajudou muito, ele sempre dizia que eu ia conseguir. Eu tinha alguns medos com relação ao que eu deveria fazer quando eu me vi numa situação de perigo, né? Acidente de trânsito. Então eu fui encorajado por um colega, né? A seguir a profissão de instrutor e professor de educação em trânsito. Esse tipo de incentivo é importante, Ju? É, porque se você não tem esse incentivo, você fica com mais medo. Além de tirar o meu medo, eu pude também contribuir para que outras pessoas, né, tirassem esse medo. Às vezes falta realmente o incentivo de alguém ou alguém que possa mostrar para a gente que aquilo vai ser válido de alguma forma, né? Todos nós precisamos de uma dose de encorajamento em nosso dia a dia. Alguém que nos dê uma palavra de coragem, esperança, confiança e conforto. Ser um instrumento de encorajamento é um privilégio para nós cristãos. Quando encorajamos outros, estamos refletindo o coração de Deus, que é o Deus da consolação. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Essas são palavras fortes de encorajamento e significam que Deus estará conosco em todos os momentos da nossa vida, mesmo quando as coisas não vão bem. Muita gente se coloca na brecha para ser instrumento do bem e ajudar aqueles que necessitam de um apoio ou até mesmo de uma palavra de encorajamento. O dia a dia de Douglas é bem corrido. Ele trabalha, participa de grupos religiosos, faz cursos, MBA e, além disso, dedica o domingo, seu único dia de descanso, para atuar como voluntário no Hospital Boldrini. Quando chega o dia de visitar os pacientes, é a maior correria. Ele acorda, deixa a casa arrumada, prepara o kit Boldrini, toma um cafezinho e pé na estrada. Da casa até o hospital, o voluntário gasta cerca de meia hora. Faça chuva ou sol, ele faz questão de cumprir à risca a sua escala. O trajeto é cansativo, mas quando chega lá, ser recebido com tanta meiguice pela pequena Maria Vitória, não tem preço. Compensa todo o esforço, né, Douglas? Satisfação total, né? É realmente ter atingido o objetivo. Conseguir isso daí com um paciente para a gente é ganhar o dia, né? Mas com certeza sempre a gente sai diferente daqui. Muito mais aprendemos, né? Nos engrandecemos fazendo esse trabalho do que simplesmente ajudando o próximo, né? Tem ajudado muito, né, no tratamento, eles ficam bem animados, eles estão no tratamento sentindo dor, chega um voluntário com um brinquedo, né? Qualquer um trabalho, às vezes traz materiais para eles fazerem artesanato, né? Isso anima muito eles no tratamento, ajuda muito a recuperar. Hoje o Boldrini conta com cerca de 400 voluntários. Dona Leonildes ajuda na área da capelania. Ela está aqui já faz 17 anos. No início, a intenção era diminuir a dor dos pacientes e familiares. Mas, na verdade, acontece ao contrário. Ela sempre sai daqui bem melhor do que chegou. O nosso, em especial, é a capelania, que é o apoio espiritual. Ele leva o conforto às famílias, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, de confiança em Deus, mas de uma maneira ecumênica. Uma troca de amor, carinho e respeito. Luciana está prestes a receber alta.
Para ela, a presença dos voluntários ajudou muito nestes 2 anos de internação, principalmente no lado emocional. Eles estão sempre passando alegria, te abraçando. Principalmente quem está começando o tratamento, é um momento muito difícil. Aí entra o trabalho do voluntariado, com carinho, com amor, que às vezes a pessoa não tem em casa e eles terminam passando isso pra gente. Isso aqui é um aprendizado, eu aprendo aqui a cada dia, entendeu? Então é muito emocionante, muito bom mesmo, viu? A diretora do hospital explica que esse tipo de trabalho é essencial para o sucesso do tratamento. Quando o Boldrini começou, ele já começou de mão dada com voluntário. Por que isso? Para um acolhimento mais humano, para compreensão da dinâmica familiar alterada. E uma coisa importante é fazer o que o médico não faz, que é fazer um cafuné, brincar, contar uma história, né? Então, pôr a cabeça no ombro. Os voluntários podem atuar em diversas áreas dentro do Boldrini, desde a tradução de livros até a participação num coral. Nesta época do ano, o hospital recebe diversos grupos. É uma coisa muito gratificante. Eu tenho certeza que cada pessoa que canta aqui leva para a sua empresa, para o seu dia a dia, uma experiência diferente, um aprendizado muito grande de vida. E como as crianças não podem receber tantas visitas de uma só vez, os cantores ficam neste local estratégico. Dali do cantinho, as vozes sobem e contagiam todos os outros andares. Percorrem cada leito, animando, trazendo paz, curando. Como dissemos anteriormente, todos nós precisamos ser encorajados com palavras que levantem o nosso ânimo, que nos façam seguir em frente. Encorajar é preciso. Queremos seguir com este tema depois de um breve intervalo. Então, não saia daí. Cada dia um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Encorajar é preciso. Este é o tema do programa Cada Dia de hoje. É tão bom quando nos deparamos com pessoas que nos colocam para cima com suas palavras de consolo e encorajamento, quando passamos por algum problema ou adversidade na vida, não é verdade? Muitas vezes precisamos de pessoas assim, que sejam como suportes, apoiadoras em nossa caminhada. E muitas vezes a nossa família é quem está sempre presente em nossa vida. E por falar em família, você conhece Thomas Edison? Vou contar um pouquinho sobre a vida dele. Thomas Edison é uma pessoa muito famosa até hoje e você pode ver seus inventos todos os dias em sua casa. Mas até chegar aí, ele teve de se esforçar. Quando criança, seu professor achou que ele nunca aprenderia nada. A mãe dele não concordou com isso. Com todo amor, carinho e paciência, decidiu ensinar seus 7 filhos, incluindo Thomas Edison, em casa. O tempo foi passando e sua mãe estimulava suas ideias originais e acreditava nele.
Aos 10 anos de idade, tinha um laboratório de química no porão da casa, onde realizava uma variedade de experiências. Thomas Edison cresceu e se tornou um grande inventor, cientista e empresário. Foi o responsável pela invenção da lâmpada elétrica incandescente, o gramofone, o cinescópio, o ditafone e o microfone de partículas de carvão para o telefone. Também foi muito importante no cinema, com a máquina de filmar e projetor de filmes. Edison foi um dos precursores da revolução tecnológica do século XX. Viu? Quanta coisa ele conseguiu realizar? Tudo porque sua mãe não desistiu dele. E Thomas Edison reconhece o esforço da família quando declara: se eu não tivesse contado com a fé e o incentivo de minha mãe num período crítico de minha vida, provavelmente jamais teria me tornado um inventor. As mães têm uma forma de moldar o futuro dos filhos por meio da influência que exercem sobre eles. Deus está procurando pessoas encorajadoras. Isso significa aqueles que estimulam, que encorajam outras pessoas. Ao pensar nas pessoas que você conhece, peça a Deus para colocar no seu coração 2 ou 3 delas que precisam de encorajamento. Comece pela sua própria família, com boas palavras faladas ou escritas. Nós podemos encorajar umas às outras, também dando alguns mimos ou até mesmo visitando alguém que precisa de ajuda. No mundo onde há muitas pessoas tristes, solitárias e machucadas, podemos e necessitamos encorajar umas às outras. Ao fazermos isso, Deus usará as nossas mãos e o nosso coração e também as nossas palavras de encorajamento para aqueles ao nosso redor. Encorajar é preciso. Queremos continuar com este tema com uma mensagem especial com o pastor Jeremias Pereira depois do intervalo. Continue aí. Cai a chuva sobre o mal e o bom, nasce o sol e nem faz distinção. Assim é a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram de agradecer, pois só alguns assim conseguem compreender. Ô, gente boa, tudo na paz? Que nosso Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te fortaleça, hein? Tem dias que o negócio arrocha. Não arrocha, não? Aperta. E por isso que a nossa conversa de hoje é sobre encorajamento. A maior arma que o adversário das nossas almas tem, o diabo, é desanimar, gente. O desânimo entrou na sua vida, você não sai do lugar. O desânimo leva muita gente, né? O desânimo extremo é a depressão, que a pessoa não tem coragem para fazer nada. Mas qualquer um de nós, vez por outra, fala assim: hoje eu não queria fazer nada, estou animado a fazer nada. Vamos passear? Eu não. Vamos fazer almoço? Também não. No culto? Eu quero saber de culto. Fica aí no cada dia. Quero ver cada dia, não.
Aí por cada dia, chama lá, ó. Vai lá, bate no quarto, fala, ô, vamos lá, conversar com o pastor Jeremias. O desânimo é uma arma letal. A Bíblia é tão preocupada, sabendo disso, Deus eterno, conhecendo nossa natureza, ele escreveu essa Bíblia com seus 66 livros. Cada página dessa Bíblia é para fortalecer você. Veja lá. Hebreus 10, 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Também, Romanos 15, 4 e 5. Tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos a esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. A Bíblia foi escrita, tudo que foi escrito no Antigo Testamento foi escrito para que pela paciência, e o texto original diz, o encorajamento, a consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Você e eu precisamos de ser renovados no ânimo todo dia, toda oportunidade. Precisa ter ânimo, né, gente boa? Levantar de madrugada para olhar um menino chorando, dia de frio ou dia de calor? Levantar para trabalhar sabendo que vai enfrentar aquelas peças, figurinha carimbada dos meus colegas de trabalho. Não é assim que você pensa? Fazer a mesma coisa todo dia. Que nos encorajemos ao amor e às boas obras, nos estimulemos. Olha um outro texto que a Bíblia diz. Veja aí. Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Fazer o bem também cansa. Fazer o bem pode fazer a gente desanimar, especialmente quando a gente não tem reconhecimento. Oro para que o Senhor lhe dê coragem, para que o Senhor lhe fortaleça, para que Ele possa dar aquela sustância em você. Quais são as fontes de encorajamento? Primeiro, o maior encorajador chama o Espírito Santo. A Bíblia o chama de o Paráclitos, que significa aquele que nos dá coragem. Quando você começar a desanimar ou estiver desanimado, clame pelo poder do Espírito Santo. Clame pela presença do Espírito Santo. Clame pelo divino companheiro no caminho. Amém? O Espírito Santo é uma fonte de encorajamento. Outra fonte de encorajamento, já mencionei aqui hoje, é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Leia sua Bíblia, medite na sua Bíblia, decore sua Bíblia, cante a Bíblia. A Bíblia é uma fonte de encorajamento. Espera no Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera pelo Senhor. Salmo 27, 14. E essas expressões vão se repetindo aí nas Sagradas Escrituras. O Espírito Santo é o encorajador por excelência. A Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é uma fonte de encorajamento. Os líderes são fonte de encorajamento para nós, os líderes da igreja. Eles são aqueles que Deus nos deu para nos encorajar, para nos fortalecer, para nos levar para frente. Ore pela sua liderança, para que os seus líderes tenham uma boa palavra de fortalecimento. O Espírito Santo é encorajador, a Bíblia é uma fonte de encorajamento, os líderes são fonte de encorajamento, mas os irmãos são fonte de encorajamento. Estimulemos-nos uns aos outros ao amor
e as boas obras. Fala sério, você já recebeu uma palavra boa de alguém, não já? Que palavra que chegou na hora. Às vezes essa palavra é dada pessoalmente, às vezes é por um telefonema, às vezes você manda um zap para você, não é? Manda aí uma mensagem que chegou na hora certa. Os irmãos, você, lembre-se de um irmão agora, terminando cada dia, ligue para ele. Ou então agora mesmo, enquanto está aí, fala com ele, olha, não perca o final do cada dia, não. Essa palavra que Deus está mandando para encorajar a gente. O Espírito Santo é encorajador, a palavra de Deus é uma fonte de encorajamento, os líderes são fonte de encorajamento, os irmãos são fonte de encorajamento, mas a família. Tem hora que a gente diz assim, essa família só me chateia. Não, senhor. A família é bênção para a sua vida. É a família que chega junto na enfermidade, é a família que chega junto para socorrer quando os filhos são pequenos, quando são adolescentes. É a família que vai nos aniversários nossos, gente. É a família que dá aquela força no dia do casamento. É a família que chora conosco no dia dos enterros também. Família é uma bênção. Joga fora a sua família, não. Ei, você, não se esqueça. O Senhor te pôs nessa família para você ajudar essa família a ser fortalecida, para encorajar essa família, para abençoar. Descubra uma maneira de renovar o ânimo de alguém que está desanimado. É um vasinho de flor? É um bolinho que você vai fazer? É aquele telefonema que eu já disse? É uma visitinha rápida para dar um abraço? O que é que você vai fazer para encorajar alguém? A Bíblia diz que a palavra boa a seu tempo, ela fortalece até os ossos. O Espírito Santo é o encorajador. A palavra de Deus encoraja. Os líderes encorajam. Vá ao culto, você vai ver que bênção vai ser. Os irmãos, pessoalmente, nas células, no ministério de louvor, vai encorajar você. A família é uma fonte de encorajamento. Os amigos. É ou não é? Os amigos, que coisa boa. A gente encontra um amigo que dá um abraço, que dá uma palavra, mas foi tão bom encontrar você. Alguns amigos, só da gente ver, a gente melhora. Você já experimentou isso? Só de ver. Você encontra, dá um abraço, mas foi bom te ver demais. Encorajamento, todos nós precisamos. Mas há muito mais coisa que Deus pôs para nos encorajar. Um bom livro, um CD, um DVD, uma canção, um filme, uma paisagem, um momento em contato com a natureza, o pé descalço na areia, uma água fria num córrego limpo, um churrasquinho com a família, ou uma salada, né, nesses tempos diets, uma saladona com uns pedacinhos de manga. Fonte de encorajamento. Mas você pode ser uma fonte de encorajamento. Sabia disso? Você. Em vez de ficar olhando só para você, ninguém me olha, ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém me enxerga, eu vou enxergar os outros. Não se canse de fazer o bem, estimule alguém ao amor e às boas obras. Hoje mesmo, ligue para alguém e diz, vamos ao culto amanhã, vamos a adorar o Senhor juntos. Ei, você que tinha desviado, você que tinha parado, parou por quê? Vamos levantar e vamos, gente boa. Tira um tempinho, visite um tio que está enfermo, lembre-se de alguém que ajudou você, seja um encorajador. Se você estiver passando dias com síndrome do pânico, medo da vida, eu quero clamar junto com você para que o Espírito Santo te fortaleça. E se você estiver assim no buraco, eu quero sugerir que você leia em voz alta o Salmo 27. Vai ser uma força para você. E se você está conhecendo alguém que está num momento terrível de desânimo, pague o táxi, põe ele no seu carro, leve ele ao culto amanhã. Você vai ver como é que Deus vai abençoar essa vida preciosa. Ore por alguém, mas fale com sua alma. Minha alma
Espera no Senhor. Eu oro para que Deus te abençoe e que você se levante e que o Espírito Santo encha a sua vida de coragem. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor não nos desampara, não nos deixa à beira do caminho. Eu quero agradecer porque nos momentos mais tristes da nossa vida, o Espírito Santo, nosso companheiro no caminho, vem nos socorrer. Senhor Espírito Santo, abençoa aquela mãe, abençoa aquela moça grávida que está enfrentando dias com síndrome do pânico, aquele homem valoroso, que seja abençoado, os que estão vivendo dias de depressão. Senhor, cria um fato novo para levantar essa vida. Senhor, renova o nosso bom ânimo todo dia, para que a gente possa sair para trabalhar, cuidar da família, enfrentar a vida e permanecer servo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Levanta pessoas que nos encorajem e permite que a gente seja mesmo uma fonte de bênção, de fortalecimento para outros. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Ô, gente boa, o programa Cada Dia é essa fonte de encorajamento nas mãos do Espírito Santo para fortalecer você. Siga conosco, hein? Sempre nessa emissora aí, nesse horário. Se você quiser falar com a gente, ligue para nós no 0800, tem alguém que vai encorajar você. Se você mandar uma mensagem pela internet, no nosso site, vamos responder. Se você mora em Belo Horizonte, não se esqueça, hein? 8ª Igreja Presbiteriana, em frente ao Minas Shopping, perto do Ouro Minas. Uma igreja nas mãos de Deus que quer ser uma fonte de encorajamento para você, para a sua família, para a nossa cidade e para as nações. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um abraço, hein, gente boa? Força, hein? Coragem, hein? Desanima não, sai do chão. Nosso Senhor te guarde. Um abraço. Cada Dia, uma produção de Luz para o Caminho e 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Cada Dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia.